Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Ativar o espírito da fé é uma caminhada de aprendizado. Faz com que a gente não pare nas áreas da nossa vida, faz com que a gente não pare de ir atrás dos nossos sonhos, faz a gente buscar os sonhos de Deus para a nossa vida, faz a gente aprender a ser filho de Deus. De novo. Então, boa segunda-feira para quem está chegando aí no ao vivo. Que Deus possa te restaurar através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A história de uma mulher muito feliz. Ontem eu batizei e nasci de novo. Ei, benção. Cássia Mas, festa no céu. Festa no céu, Cássia. Estou caminhando em nome de Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus. Cara, tem um entendimento que é muito importante. Você não vai parar, tá? Essa semana você não vai parar essa semana. Tem um entendimento. Ontem eu tinha ido no mercado com a Bruna. Eu fui no mercado com a Bruna, voltei. Aí a gente parou um pouquinho na pracinha que tem no caminho aqui pra chegar em casa. A gente parou com as compras ali no chão e sentado no banquinho. E ali a gente ficou aquele dominguinho à tarde, né? E foi muito gostoso. Aí a gente conversou sobre vários assuntos. E aí me veio assim, o Espírito Santo me trouxe, né? Como é bom, como a gente fica em paz quando a gente entende de que a fé, de que a vida, irmão, vou falar mais do que fé, de que a vida é uma caminhada com o Nazareno, com Jesus. Presta atenção nisso, se a vida é uma caminhada com Jesus, ou seja, eu estou andando com o Cristo. O Cristo, Ele está aqui em 2021 dentro de nós, dentro de você, se você permitir, pelo Espírito dele. Por isso que é o Espírito Santo. E então eu não posso e é impossível, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, a partir do momento que esse próprio Jesus revela para você e para mim que é uma caminhada, agora, nesse momento, eu não me preocupo com o amanhã. Eu não me preocupo, eu não consigo, na verdade, me preocupar com o que vai ter à tarde. Olha que a gente tem um monte de coisa para fazer, como você tem um monte de coisa para fazer. Mas se neste momento você decidir, nesta live, se conectar com Ele através da palavra dEle, que é o que a gente faz aqui todos os dias às 7h da manhã, há mais de 600 dias, se tem alguém aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas veja, dispara o dedinho no coração, gente, pro pessoal, pro Instagram avisar que a gente está ao vivo. Nem todo mundo sabe que a gente está ao vivo. Nem todo mundo que segue aqui o Corolla Videira, um beijo no coração para vocês, sabe que a gente está ao vivo. Depende do nosso coraçãozinho aí. Então eu não consigo ficar fazendo perguntas sobre o amanhã. Eu até posso fazer perguntas, mas eu não fico com a minha mente o tempo todo projetada no amanhã. A minha mente, ela não fica mais buscando conflito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Sabe? Ficar buscando conflito. Tem vezes, muitas vezes na minha vida, que eu acordava já ou abria uma semana, uma segunda-feira, criando especulações na minha cabeça. Especulações. Ficava com perguntas para mim mesmo, sem resposta. Talvez seja você hoje. Criando suposições e desejando coisas que não é possível no dia de hoje. Desejando coisas do futuro e que não é possível no dia de hoje. Então, a gente tem uma oportunidade, gente,
de aprender essa fé, e um dos segredos dessa fé é confiar de que nós estamos andando com Jesus e Ele conosco. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Eu não sei se você entendeu. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth 2:2. Ruth 2:2. Beijo, Cleito. Fica com Deus. Ruth 2:2. Se nós estamos aqui com o Nazareno, a gente tem que aproveitar a oportunidade com ele agora. E não ficar preso no passado e muito menos no futuro. Porque ele está aqui agora. Essa é a fé. Este é o espírito da fé. Isso é o que Paulo viveu depois de muita história de vida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Obrigado, Rafinho. Beijo no seu coração. Bom dia para todo mundo que tá chegando aí depois. Lau, Adriane, Sueli, Letícia, Beth, Cleiton, Fabiana, Mariana, Karine. E você que tá aí também no YouTube. Beleza? Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Ruth 2:2. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus, cada palavra que sair da minha boca que seja sua, Jesus. Fala com teu povo, Jesus. Eu creio que você está aqui nesta live. Eu creio que você preparou essa live, preparou esse dia, nos entregou essa palavra, para que a gente possa sair daqui com o espírito da fé ativado e contente. Independente da agenda do dia, independente da agenda da semana, nós, Jesus, nós estamos querendo sair daqui alimentado, satisfeito, contente pela sua presença. E não por qualquer outra coisa que não seja a tua presença. Isso traz paz para o nosso coração. Jesus, agora da mesma forma que o Senhor vem fazendo na minha vida, da mesma forma que o Senhor vem fazendo na vida da minha casa, da minha família, da minha esposa, da minha filha. Por favor, Jesus, não faz sentido entrar aqui e essas pessoas não viverem isso. Então, por favor, Jesus, nós clamamos a Ti para que todas as mulheres e homens escutem essa palavra, ouça essa palavra e consiga sair daqui satisfeito. Satisfeito por ter a certeza de que o Senhor está com ela, com essa pessoa aí, com esse homem, com essa mulher. Contente. Mano, é só isso a fé. Amém. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Mano, é muito simples. O problema é que não ensinaram a gente. O problema é que não ensinaram. E o problema é que a gente tem muitas crenças, muita programação emocional que nos projeta para fora de Deus e não para dentro de Deus. Crenças emocionais, programas emocionais, história de vida de dor que programa sua mente, programa suas emoções. E todas elas afastam você de Deus. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher, Ruth. Diz assim a palavra. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, sua sogra: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isto. Ou isso, perdão. Preste atenção, gente. Deixe-me ir ao campo. Uma mulher dizendo para a sua sogra: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Deixa eu ir buscar o resto, o que sobrar, de campo, de quem permitiu fazer isso. Aqui há um posicionamento de Ruth maravilhoso, um posicionamento de fé, um posicionamento de quem já tem tudo dentro. E o que ela e sua sogra estavam vivendo neste exato momento era algo terrível.
E eu quero te colocar na página disso. Nós não vamos mergulhar 100% na história. Nós não estamos aqui para estudar história. Nós estamos aqui para ser transformados, para que a nossa história seja impactada pelo Evangelho de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. O Evangelho de Deus, como escreveu Marquito. Marquito é o Marcos que andou com Jesus. O Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus para nós agora. Evangelho é boa notícia. E esta mulher, eu quero te dizer uma coisa. Ruth, ela não nasceu na nação, no país de Israel. Ela nasceu num país chamado Moabe, um outro povo. E aí, de repente, há uma fome na terra de Israel. E uma mulher chamada Noemi, junto com seu marido e seus filhos, sai de Israel pela fome, como se fosse, por exemplo, como uma pandemia. Eles se deslocaram de Israel para Moabe, para tentar a vida lá, porque Israel estava terrível, uma grande fome habitava em Israel. E aí Deus começa a história aí na vida desse povo, dessa família. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, presta atenção nisso daqui. Se eu fosse você, eu anotava, eu tiraria as interferências para você abrir sua semana da forma mais espetacular que existe. Presta atenção. Deus sempre vai trabalhar em cima do caos. Isso que a gente acabou de ler de Ruth, esse posicionamento de Ruth, não começou, a história dela não começou aí. A história dela começou lá atrás, quando ela ainda nem era casada com o filho de Noemi. Tudo começou com uma fome no país de Israel. Deus começa a trabalhar em cima do caos. Ele criou todas as coisas em cima do caos. E o projeto dele ainda não terminou. Você precisa ter esse entendimento. Deus, em Gênesis, ele criou a terra, ele criou o universo em cima do nada. A terra era sem forma e vazia, irmão. Havia escuridão. E Deus, ele vem resolvendo a escuridão. Nós estamos no plano perfeito de Deus aqui agora. Na melhor fase do projeto de Deus agora. Vai ter um dia que não vai ter mais a escuridão. Acabou. Então, Deus, anota aí, porque você pode estar vivendo um caos. Você pode estar vivendo algo terrível. E aí, quem tiver oportunidade, como a Salete escreveu aqui, beijo no seu coração, Salete. Leia o livro de Ruth. É pequenininho, minúsculo. Tenha preguiça não. Mas seu coração, o Espírito, que o Espírito Santo possa te levar a isso. Mas tudo começou nesse caos. E talvez você esteja vivendo um caos. E aí, de repente, essa Ruth, que não era do povo de Israel, casou com o filho de Noemi. E de repente, Deus permitiu. Todo mundo morreu. O marido de Noemi, os filhos de Noemi morreram. Inclusive, aquele que era casado com Ruth. Imagina isso, irmão. Todo mundo morreu. Ficou só Noemi e as duas noras. Porque ela tinha 2 filhos homens. E os 2 filhos homens casaram com 2 mulheres de Moabe, um país que não era Israel. Beleza. E aí, Noemi, ela falou, eu vou voltar para Israel. Porque a Bíblia diz que chegaram a Belém no começo da colheita. Havia uma colheita de cevada em Israel. Existia uma oportunidade de voltar. E aí, para resumir a história, uma das noras, né, a órfã, ficou em Moabe e Ruth disse: Não insista, minha sogra, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ruth colou na videira, irmão. Ruth colou na videira. E quando ela perde o marido, quando fica só ela e a sogra, ela fala, eu vou com você, sogra. E foi. Presta atenção. E aí quando Ruth e a sua sogra chegaram a Belém, em Israel, elas chegaram no começo da colheita da cevada.
E quando isso acontece, a Ruth se posiciona. Elas estavam passando necessidade, irmão. Elas estavam vivendo um caos. E aí Ruth fala, e eu vou ler de novo o versículo que nós lemos. Deixe-me ir para apanhar espigas. E aí o Espírito Santo me colocou no meu coração. Às vezes você vai ter que fazer alguma tarefa hoje. Talvez você tenha que fazer coisas esta semana que você sabe que não é, o seu potencial não é para isso. Mas que você vai ter que fazer. Porque é o que tem disponível na mesa hoje para você. Você acha que Ruth queria apanhar espigas? Deixa eu te dizer uma coisa. Apanhar espigas, como diz aqui na Bíblia, atrás daquele que me permitir fazer isso, nada mais é do que colher resto. Deixa eu ver o que sobra. Então é como Ruth, uma mulher sozinha, indo para um lugar onde existia fazendas que estavam ali colhendo cevada, e ela tentando de campo em campo seguir pessoas que estavam ali colhendo, e ela pegando o resto. Aquele que me permitir fazer isso, eu vou, minha sogra, eu vou lá apanhar as espigas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, essa mulher Ruth, ela poderia ter ficado em Moabe. Os pais dela, a mãe dela, toda a família, amigos estavam em Moabe. E ela foi para Israel, junto com a sua sogra, só as duas. Por que ela fez isso? Porque ela vivia satisfeita em toda e qualquer situação. Porque ela tinha o Espírito de Deus. Deus tinha acesso no coração dela. Porque ela se posicionou. O seu Deus, minha sogra, é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Ruth nasceu de novo, irmão. Quando ela se posiciona dessa maneira, ela nasce de novo. Não significa que a circunstância ficou fácil. Claro que não. Quando elas chegaram em Israel, elas não sabiam o que fazer. Elas chegaram até Belém, uma cidade de Israel. E aí ela falou para a sogra dela, deixe-me ir ao campo apanhar as espigas. E aí isso mostra o quê? O que você tem na mão hoje, Ruth? O que eu tenho na mão hoje é ir apanhar espigas, o resto. Tentar e trazer alguma coisa para minha sogra e para mim, para a gente sobreviver. Então, isso em 2021 agora é a pergunta que Deus me fez, que gerou uma resposta, e é a pergunta que Ele te faz. Porque a nossa mente, ela tem uma tendência a buscar conflitos mentais, conflitos que não precisavam existir, mas se a gente busca, você precisa tomar uma decisão agora. Os conflitos que você está buscando, quais são? Quais são os conflitos? Ruth poderia ficar assim, ai meu Deus, mas puxa, chegamos aqui em Belém, putz, se eu tivesse ficado em Moabe, se eu tivesse ficado em Moabe, se minha sogra tivesse ficado comigo e não desejado voltar para Israel, será que a gente teria que passar por essa necessidade? Que a gente não conhece ninguém aqui em Belém. Eu, Ruth, não conheço ninguém, meu Deus. Quais são os conflitos que você já acordou buscando eles? Você precisa trazer isso à tona. Você que está aí no YouTube, não sei o horário que você está ouvindo essa palavra. Tem hora na nossa vida, gente. Na verdade, eu creio que, na verdade, é isso que é a vida. Fazer o que está disponível no aqui e no agora. Às vezes o que está disponível para a gente não é o que nós gostaríamos de estar fazendo. Você acha que Ruth gostaria de buscar espigas, o resto? Implorar para alguém permitir ela entrar no campo para buscar o resto, espigas? Aqui, apanhar as espigas, é o resto. Não era o grão ou algo mais valoroso. Quem está entendendo isso? Agora, eu creio que Ruth, quando você lê toda a história, ela ia com toda a convicção. Porque ela andava satisfeita em toda e qualquer situação. E andar satisfeito em toda e qualquer situação, para mim, e é isso que a gente passa para vocês aqui, é ter a certeza de que Jesus, ou Cristo,
está aqui conosco, está dentro de mim. O Cristo está dentro de mim. Tenham a mente de Cristo. Está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo para nós aqui, Deus falando através da boca dele. Tenham a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente que cria conflito. A mente de Cristo nada mais é do que uma mente satisfeita. Nada mais é do que pensamentos de Deus em nós. Pensamentos de Deus em nós não cria conflito. Porque se fosse isso, então não faz sentido a gente colar na videira. Agora, você precisa, vamos dizer assim, não aceitar mais esses pensamentos de conflito. Por isso você tem que andar junto com pessoas. Agora, tem momentos da nossa vida que esses conflitos deixam a gente surdo. Quantas vezes eu era cego e surdo, irmão? Pessoas falavam comigo em 2012, 2013, 2014. Eu nem escutava o que aquelas pessoas estavam dizendo. Hoje eu lembro e entendo o que elas diziam para mim, mas na época eu nem escutava. Chegou o momento de você ouvir essa palavra e pedir para Deus: Senhor, hoje, nesta segunda-feira, eu desejo andar nos seus pensamentos. Com os seus pensamentos eu tenho paz. Com os seus pensamentos, Jesus, eu tenho certeza e não dúvida. Deus é certeza. Deus não é dúvida. Então, se eu estou na dúvida agora, 4 da tarde, vamos supor, entrei num campo de muitas dúvidas na cabeça. Comecei a ter pensamentos que me lançam para o futuro. É isso que você tem que fazer. Você tem que se perceber. Puta, eu estou cheio de dúvida. Então, naquele momento, não estou na presença de Deus. Ponto final. A gente pode acreditar em Deus, mas isso não muda a nossa vida. Presta atenção, o que muda a nossa história é a gente buscar Jesus, colar na videira e não aceitar, por exemplo, pensamentos de dúvida. Porque Deus não é dúvida, Deus é certeza. Quem é que discorda disso? Rapaz, quem é que discorda disso? Então você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso, não agora. Agora você está recebendo um alimento, agora você está recebendo, a sua alma está recebendo um alimento do Espírito Santo. Jesus está dentro de você aí, se você quiser. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, ouvir minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou jantar com você. Agora, o lance é esse: eu estou indo apanhar espiga atrás daquele que me permitir fazer isso. No olhar racional, Ruth está se rastejando, dependente de sobras e de alguém. Isso é no seu olhar e no meu olhar. Mas eu creio que no olhar de Ruth, pelo posicionamento que ela teve de colar na videira, ela andou na certeza, irmão. Ela fez o que estava disponível. Ela não esperou cair nada do céu. Ela foi fazer o que estava disponível. Mesmo não querendo fazer aquilo. Você acha que ela queria ir lá e apanhar a espiga? Não. Tem algumas coisas que eu faço, gente, que eu não gostaria de fazer. Mas eu não posso ficar preso na dúvida. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Por exemplo, muitos aí sabem que Deus mandou a gente para um escritório, para uma startup, enfim. E Deus me levantou dentro do que Ele me disse até agora, não é para isso. Mas ali é uma fase necessária. Se eu ficar perguntando, mas por quê? Por quê? Por que será? Será que... Por quê? Por quê? Se eu ficar pensando, o que será que Deus tem para mim lá, né? Nesse emprego? O que será? Por quê? Por que Deus me colocou lá? Se eu ficar o tempo todo nessa pergunta, me gera dúvida. E Deus não é dúvida, Deus é certeza. E o próprio Jesus disse que os espíritos maus, o cabeça lá do inferno, irmão, ele é o pai da mentira. Ele que coloca dúvida. Agora, o problema também é você aceitar que ele colocou dúvidas em você. De vez em você aceitar o Nazareno e falar: Jesus, você não me coloca dúvida, você é certeza dentro de mim. A certeza que eu tenho, Jesus, é que ainda que meus olhos vejam a situação que não gostaria de ver, eu tenho a certeza que você está dentro de mim, Jesus. Isso é colar na videira. É um convite diário
de andar na certeza e não andar na dúvida. Então agora, neste exato momento, você está recebendo a oportunidade, cabe a você ir apanhar espigas. Assim como eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso lado a lado hoje. Fazer aquilo que está disponível para nós. Fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito no seu dia que você está embarreirando, que você está jogando para frente? O que precisa ser feito? Não quero fazer, Bruno, porque não acho legal isso. Mas às vezes é isso que você tem que fazer, porque é só isso que tem disponível para você hoje. Você pode fazer isso com a paz que excede qualquer entendimento dentro de você. Você pode fazer isso de uma forma totalmente diferente, com a alegria de Jesus. A alegria de Ruth não era o resultado da colheita. Ah, pega isso, pelo amor de Deus. O resultado de Ruth não era a colheita. O resultado de Ruth não era se ela estava apanhando espigas ou se ela estava apanhando o grão, o trigo. O resultado de Ruth não era se ela seria aceita por algum dono de algum campo, se ela poderia entrar lá e trabalhar. A certeza de Ruth, a alegria de Ruth vinha do Senhor Jesus. E sabe qual é o melhor de tudo para a gente fechar aqui agora? Eu creio que Deus falou no seu coração. E eu creio que tem pessoas que estão escrevendo ou que já mentalizaram uma coisa que vai fazer hoje. De uma forma totalmente diferente. Uma coisa que não gostaria de fazer. Mas vai fazer. Porque tem que ser feito. E vai fazer satisfeito. Satisfeita. Porque essa satisfação não vem desta coisa que você vai fazer. Vem da videira. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? O que você vai fazer hoje no seu trabalho, na sua casa? O que você vai fazer hoje? Que você não gostaria de fazer, mas agora você vai fazer. Porque tem que ser feito. E vai fazer com alegria. Por quê? Porque a alegria não vem desta coisa. A alegria vem do Senhor Jesus. E o melhor de tudo, antes que você fale, eu não sou digna, eu não mereço, Bruno, eu não mereço. Antes de você falar isso, antes de você deixar ser dominada pela culpa, você é homem e mulher, antes disso, essa mulher Ruth, ela era uma improvável. Ela nem de Israel era, ela era de outro país. E ela perdeu o marido, a sua sogra perdeu seu filho, perdeu o marido também, ficou só ela e a sogra. Elas poderiam pensar, a gente não merece viver. Elas poderiam pensar, vamos se matar também. Presta atenção, Deus trouxe você até aqui para fazer você nascer de novo. Quem disse que você vai se matar? Quem disse isso? Não vai. Não vai, porque aqui no Cola na Videira é promessa de Deus. E quem chega aqui é tomado pelo Espírito. Mesmo que você não entenda isso, mesmo que você não veja isso, eu creio nisso, ninguém vai tirar essa fé, irmão. Porque se eu não tivesse essa fé, eu iria ficar desesperado ao ver pessoas querendo tirar a vida. Que é isso? Eu ia ficar desesperado, eu ia querer eu resolver a situação. Aonde você mora? Tô indo aí. Não. Eu creio no poder do Espírito de Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio por uma simples live, como o apóstolo Paulo preso, apenas escrevendo uma simples carta, chegando em lugares aonde o arregaço do amor foi feito. O arregaço do resgate foi feito. Então eu creio que por uma simples live há um poder, há um mover de Deus aqui. Seja você que está no Instagram, no YouTube, não importa. Vocês estão entendendo? Ruth era uma improvável. E ela viveu uma desgraça junto com a sua sogra. Duas mulheres tendo que sair de um país voltando para Israel. Ruth, no caso, ia conhecer Israel, nunca tinha visto. Foram para Belém. E sabe o que aconteceu? Por este desejo e por esta satisfação de Ruth permanecer na videira. E talvez você esteja falando, Bruno, mas a história de Ruth foi antes de Jesus. Como pode ela estar satisfeita em Jesus? Jesus sempre existiu, só para você saber, não tem como não dizer isso. Jesus existe antes de Gênesis. Todas as coisas, como está escrito em Colossenses capítulo 1:15.
Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, para Jesus, por Ele, para Ele, tudo é dele, irmão. Ele é o Rei da glória. O Pai fez tudo por Ele. E nós podemos se beneficiar disso. Nós podemos ser filhos de Deus, colados na videira. Através de Jesus nós somos filhos. Através de Jesus nós somos convencidos que somos filhos. Ninguém me convence, nem eu mesmo poderia me convencer, nem mesmo Ruth poderia se convencer. Quem me convenceu foi o próprio Deus vivo. Bruno, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Não é. Se todo mundo fosse filho de Deus, não existia desgraça no mundo. Se todo mundo fosse filho de Deus, não existia. Eu não era filho de Deus. Se eu fosse filho de Deus, eu não tinha traído minha esposa. Se eu fosse filho de Deus, eu não teria mentido a minha vida toda. Se eu fosse filho de Deus, eu não teria sido abusado. Se eu fosse filho de Deus, eu não seria viciado em pornografia. Não seria. Eu sei que essa palavra pode parecer ser dura, mas presta atenção, o Espírito está mandando dizer porque tem pessoas que precisam ouvir, velho. E calma, que você não vai ficar preso nisso. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, irmão, Ele me fez nascer de novo. Eu não tenho glória nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, e nem você. Nós não temos essa capacidade, a capacidade vem dele. Ele é capaz. E Ele me fez nascer de novo. E quando eu nasço de novo, como o apóstolo Paulo escreveu, significa que o Espírito de Jesus convenceu o meu espírito que sou filho. E se eu sou filho, eu desejo viver junto com o Pai. Se eu sou filho de Deus, eu não consigo mais viver longe de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu não consigo mais voltar para a prostituição. Se eu sou filho de Deus, eu não consigo, ainda que minha carne, por exemplo, seja tentada. Um dia um cara causou com a minha esposa na academia, eu entendi umas coisas erradas e eu queria pegar o cara na parede, irmão. Falei umas coisas que eu não gostaria de falar para eles. Foi em 2019. E aí o Espírito Santo falou assim, vai até a casa dele agora e pede perdão. E eu fiz, entrei na casa dele de joelhos, só para você saber. Algo que eu jamais faria, mas o Espírito manda fazer. Porque nós decidimos e nós encontramos satisfação na videira. Não tem uma pessoa que não colar na videira e não vai se sentir satisfeito. E para fechar agora, por Ruth ter se posicionado dessa maneira, sabe o que aconteceu com Ruth? Sabe? Se a gente olha agora para trás, é lindo, né? Falar aquilo que Deus fez no passado na minha vida é fácil. Agora, durante a caminhada, durante o deserto, é aí que é a fé. Agora, baseado em tudo isso que nós falamos aqui, Ruth se beneficiou de algumas coisas. Olha o que Deus acrescentou na vida de Ruth. Todas as coisas foram acrescentadas pelo fato, como diz na oração do Pai Nosso, pelo fato dela ter buscado a vontade de Deus e não a dela. A vontade dela, irmão, era ficar em Moabe. A vontade dela, ainda que os seus olhos vejam, não, Bruno, a vontade dela era ir para Israel. Não. A carne dela era para ficar em Moabe. Só Ruth sabe. Mas pela fé, ela foi para Israel. Pela fé, ela declarou que o Deus da sua sogra era o Deus dela naquele momento. Nasci de novo. Isso é bom demais, mano. Pelo fato de Ruth ter se posicionado dessa maneira, Ruth se tornou, sabe quem foi Ruth? Se a gente olha para trás hoje, só para você saber, bisavó do famoso rei Davi. Ué, bisavó do famoso rei Davi? Mas ela não era de Israel, como pode ela entrar na linhagem de Davi? Pois é assim que Deus faz. O impossível, o improvável, aquilo que o homem fala, não, isso não merece, ela não merece, ele não merece. Quanto mais você falar que você não merece, quanto mais você falar que alguma pessoa não merece, é aí que Deus vai entrar. Para mostrar para você que quem faz as coisas é Ele. É bom demais, irmão, isso. E além de ser bisavó do rei Davi, Ruth entrou, acima de tudo, na linhagem do nosso Senhor Jesus. O Cristo para alguns, para outros apenas Jesus de Nazaré. Uma mulher que decidiu colar na videira, que não era digna de nada, que
não tinha nada, que decidiu, como a gente leu aqui, apanhar o resto, espigas, o resto, de atrás de alguém que permitir fazer isso, de alguém que puder me dar, que possa me dar a oportunidade de trabalhar e para colher o resto da colheita aí. Esta mulher entrou na linhagem de Jesus, o Nazareno, o Cristo para muitos aqui em 2021. Como pode? Então, tudo começou por ela fazer aquilo que tinha que ser feito. Tudo começou por ela colar na videira e fazer o que tinha que ser feito. O que você sabe que você tem que fazer hoje, que não dá mais para você procrastinar? Ou o que você sabe que você tem que fazer hoje, que até você faz, mas faz reclamando, faz falando que você não é digna disso, faz com que você, por exemplo, fale assim, meu Deus do céu, eu poderia estar fazendo outra coisa. Meu potencial não é aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Ai, o meu sonho é fazer outras coisas. E aí sofre a semana toda, porque o que tem disponível para você, por exemplo, talvez seja esse trabalho que está aí na sua mão. Ah, isso é bom demais. Cola na videira e faz essa sua semana acontecer. Todos os dias colando na videira. Satisfeito. Em toda e qualquer situação. Faz o que tem que ser feito. Porque uma hora Deus vai virar esse jogo. Uma hora Deus vai virar esse jogo. E de repente, até a Bíblia diz assim, no versículo 3. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Eu não vou entrar agora nessa história, mas por casualidade, a vida de Ruth começou a mudar quando ela teve um encontro com esse Boaz. Por casualidade? Nunca foi acaso, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não existe coincidência, existe Jesus-cidência. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tá aqui na sua frente o cara mais improvável, como Ruth foi improvável. E muitos dessa live são improváveis, colados na videira. E outros estão sendo agora improváveis. Pessoas decididas a fazer o que tem que ser feito. E não fritar a cabeça aí com conflitos. Perguntando como vai ser, por quê, será, e aí, e agora? De novo, Deus é certeza, Deus não é dúvida. Se você está em dúvida, resolva a sua dúvida agora com Ele. Ele não... Eu não tiro o mérito de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Cansei de fazer isso. Cansei de andar na dúvida e aceitar a dúvida. Eu estou aceitando viver longe de Deus. Não. Ele tira toda a dúvida, Ele tira todo o medo. Ele é o verdadeiro amor, Ele é a fonte de tudo. Um criador de todas as coisas que é nosso Pai não faria os filhos viver na dúvida. Ele ensina a gente todos os dias a ter a certeza de que Ele existe, de que Ele é bom, de que Ele restaura, de que Ele faz o impossível, de que Ele vira o jogo. Ruth entrou na linhagem de Jesus, uma estrangeira. Isso é loucura, irmão. Isso é fé, isso é amor, isso é glória. E eu creio que Jesus está fazendo na vida de mulheres e homens hoje. Agora. O improvável de Deus chegou na sua história. Agora, vá colada na videira, guiada pelo Espírito da fé, o Espírito de Jesus. E faça o seu dia, faça aquilo que tem que ser feito. Não procrastina mais isso aí que está vindo na sua mente. Faz o que tem que ser feito. E se você ainda está com dificuldade, fala assim: Jesus, me ensina a estar satisfeito na tua presença. Eu não vou ser mais dominada, eu não vou ser mais dominado por dúvida no dia de hoje, por não merecimento, por culpa. Não. Não vou mais ser dominado pelas preocupações do futuro. Mano, isso funciona, mas precisa testar. Precisa ter a sua experiência. Amém. Vá com Deus, que Deus te abençoe. Até amanhã às 7h da manhã. Hoje nós temos encontro da família JC.
Hoje nós temos encontro da família JC à noite no Zoom. Entra no grupo, o link está na bio. Se engaje, se lance para essa fé. Todo mundo que tem fome, sede, mais sede, nós vamos estar juntos hoje à noite aí, se Deus quiser, colado na videira. Tá bom? Beijo no seu coração e vá com Jesus fazer o seu dia acontecer, tá?